Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 28 de setembro de 2024, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje é um dia muito especial, temos a confirmação da morte do Nasrallah, né, que era o líder do Hezbollah ali no Líbano. Então Nasrallah, que sempre fazia discursos muito eloquentes e coisa e tal, uma figura que unia muito os terroristas lá do Hezbollah, ali do Líbano, já não é mais, né? Já vai estar, a gente vai mostrar aqui as várias evidências, já foi, agora já é papo certo, né? Ontem, quando a gente falou que teve o ataque de Israel visando o bunker em que ele estava, eu deixei claro que ainda era uma suspeita, se acreditava que ele tinha morrido, mas não se sabia ainda, não havia confirmação da morte dele, né? Os primeiros a confirmarem a morte dele foi justamente a Força Aérea Israelense, que lançou um comunicado falando que já tinha confirmação de que ele morreu. Logo em seguida, a França também emitiu um comunicado nesse sentido e finalmente, na manhã de hoje, né, o próprio Hezbollah reconheceu a morte do Nasrallah, então já está confirmada a morte dele, e isso é uma excelente notícia, porque lembra, não foi só a morte dos Nasrallah. Se o Israel tivesse eliminado o topo da cadeia de comando, né, eles iam botar outra pessoa no lugar, isso é fácil. O problema é que Israel destruiu toda a cúpula do Hezbollah, né? E ainda tem mais um monte de outras mortes que a gente vai falar aqui na cúpula do Hezbollah também, de ontem para hoje, e na Força Quds, né, que é aquela guarda, a Força Revolucionária Islâmica do Irã, né? Então essa é a grande notícia do dia. De novo, a gente tem aquele padrão de que aconteceram algumas coisas aqui na faixa de Gaza, mas nada significativo, coisas na Judéia e Samaria, nada significativo. Teve um míssil dos Houthis que chegou aqui em Tel Aviv, tá, mas foi derrubado pela defesa antiaérea israelense, então não causou grandes problemas. Tivemos dessa vez também mais bombardeios aqui no norte de Israel, foguetes do Hezbollah aqui no norte de Israel, mas nada significativo também, e Israel continua com a grande destruição dos ativos do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? Uma guerra que parece que Israel já ganhou. Tá difícil de saber o que vai sobrar do Hezbollah depois desses ataques aqui de Israel, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por militante libertário do MTST, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente falar do caso lá do Nasrallah, temos que falar de uma outra morte, que é a morte da Islam Hijazi, que ela é a diretora de uma ONG chamada Rio Palestine, né, ou seja, Sária Palestina. Ela fazia ações de ajuda às pessoas que estavam doentes, fazia um monte de ajuda humanitária ali na Palestina, a criação de hospitais de campanha lá na Palestina. Realmente muito triste a morte dela, e ninguém está noticiando esse assunto, sabe por quê? Porque foi o Hamas que matou ela. Mataram ela com mais de 90 tiros contra o carro dela, quando ela tentava ajudar civis ali na faixa de Gaza, né? Como eu já falei para vocês, o Hamas ele está já totalmente inoperante na faixa de Gaza, não consegue mais nada, mas ele ainda tem pretensão de continuar existindo, e ele sabe que para isso não pode ajudar o povo de Gaza. Se ajudarem o povo de Gaza, o Hamas deixa de ter por que de existir, né? Então ele não gosta de ajuda humanitária. Infelizmente acabaram matando essa moça, uma morte triste, foi brutalmente morta em Gaza pelo Hamas, né? Eles dizem agora que foi um erro, mas não foi erro coisa nenhuma. Eles são contra a ajuda humanitária no final das contas. Eles fizeram de propósito, porque eles não querem ninguém ajudando os palestinos, porque justamente é assim que eles ganham dinheiro. Ah, os palestinos estão passando fome, mande ajuda para o Hamas, ajuda humanitária e coisa e tal. E aí os otários aqui do Ocidente mandam ajuda humanitária para essas organizações terroristas e elas ficam com o dinheiro, né, no final das contas, né? Enfim, muito triste a morte dela. Mas, sem dúvida alguma, a grande notícia do dia é a morte do Nasrallah, né? A confirmação da morte do Nasrallah, que era o líder lá do Hezbollah. Já está confirmado por todas as fontes possíveis, até o Irã já confirmou isso daí, né? A primeira confirmação foi do próprio exército israelense, lançaram uma nota dizendo que já tinham a confirmação da morte dele, e depois de algum tempo tivemos essa confirmação total, né? Bom, aqui está o Irã afirmando, já oficialmente anunciando a morte do Nasrallah,
E isso vem 2 dias depois que o líder supremo lá do Irã postou que Hezbollah é o vitorioso, e não sei o que lá, é vitorioso se a corrida, se o objetivo era corrida para chegar no inferno, realmente o Hezbollah é o vitorioso, chegou lá primeiro rapidinho, né? Isso daqui parece que foi a forma como o Nasrallah foi confirmada a morte dele. Não sobrou nada, meu amigo, enterro de caixão fechado. Identificaram o cara pelo anel que ele usava, né? Todo clérigo islâmico usa um anel próprio lá da escola que ele frequentou e coisa e tal, e eles sabiam que isso daí era do Nasrallah. Então, isso daqui seriam os objetos dele que foi feita a identificação do corpo. O corpo está totalmente destruído, totalmente carbonizado ali debaixo das ruínas, né? O dele e de várias outras pessoas. Ainda vai acontecer a confirmação da morte de vários outros líderes do Hezbollah e das forças islâmicas, né? Da força do Exército Revolucionário Islâmico do Irã, que também, a Força Quds, né, que também estava nessa reunião. Essa reunião era uma reunião entre o Hezbollah e a Força Quds, justamente porque o que a gente vai fazer agora, né? Tinham matado, vocês lembram, mataram um monte de gente com o ataque dos pagers, né? Imobilizaram um monte de oficiais do Hezbollah com os pagers. Depois fizeram vários ataques direcionados a oficiais do Hezbollah que mataram vários desses oficiais. E aí o Nasrallah estava lá para discutir, e aí, vamos fazer o que agora? Porque a coisa está pegando, né? Tá ficando difícil. E aí o Israel acabou com esse dilema desse pessoal e matou todo mundo nesse ataque contra o Nasrallah, né? Ou seja, morreu mais um monte de gente, ainda vai ter gente confirmando a morte ainda de um monte de outros terroristas ali, né? Aqui está o Jawad Nasrallah, que é o filho do Nasrallah, xingando Israel, dizendo que vai jurando vingança e coisa e tal. E ok, eu acho que é justo um filho lamentar, ficar chateado com a morte do pai, coisa e tal, falar palavras inconsequentes, palavras que não são pensadas, mas eu espero sinceramente que o desejo de vingança desse pessoal chegue no fim, porque quem está morrendo nessa vingança deles são eles próprios no final das contas. Infelizmente, se fossem só eles próprios eu nem ficava chateado, mas infelizmente sempre tem efeito colateral, sempre tem dano colateral nessas guerras, né? Tá aqui a apresentadora da televisão lá no Líbano, parece que é a televisão pró-Hezbollah lá no Líbano, né? E ela quase chorando aqui, dando a visão de que morreu realmente o Nasrallah e coisa e tal. E o pessoal aqui revoltado, o Omar Abu Laila, ele é um árabe ali da região de Deir ez-Zor, né? E ele tem reportado sobre esses acontecimentos lá, e falando que o absurdo que vocês espalharam o sangue de milhares de inocentes na Síria por mais de 14 anos, tiraram milhões de pessoas de suas casas, destruíram cidades, mesquitas, lugares sagrados, espalharam ódio, espalharam o sectarianismo, né? E acharam que iam ser vitoriosos, mas não acreditaram que na maldição do sangue sírio que vocês derramaram, né? O pessoal na Síria é muito chateado com o Hezbollah, né? Porque o Hezbollah agiu do lado do Bashar al-Assad para manter a destruição da Síria, né? E junto com os russos também, diga-se de passagem. Glória aos mártires sírios que estão em seus túmulos agora, né? E aí tá o pessoal chorando aqui, o pessoal comemorando. A gente vai ver mais fotos de comemoração. Tem muita gente comemorando a morte do Nasrallah. Não é só Israel, não, né? Aqui tá o comunicado oficial do Hezbollah falando sobre a morte do Nasrallah e falando, né, todo aquele papo religioso de que vai jurando vingança e coisa e tal, que os bravos guerreiros da resistência islâmica e não sei o que lá e coisa e tal, que vão continuar no seu sacrifício e coisa e tal, enfim, uma besteira, estão chorando aqui um monte de coisa, né? E, de novo, não foi só o Nasrallah, isso daqui é um velório coletivo de várias pessoas ali do Hezbollah. Vocês podem ver que estão todos eles com a bandeira do Hezbollah verde, né? E então estão sendo velados aqui também. Morreu mais um monte de gente lá dos oficiais, né? Um grupo de oficiais iranianos disseram que o grupo de oficiais e comandantes que estavam com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, inclusive o brigadeiro-general Abbas Nissofouran, o vice-comandante das operações da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e também o comandante em chefe da Força Quds,
na Síria e no Líbano, todos foram mortos ontem nesse ataque que também matou o Hezbollah. Então essas são só as informações que a gente tem por hora, ainda vai ter muita confirmação de morte de outros oficiais, tanto do Hezbollah quanto da Força Quds, né, da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Bom, hoje esse pessoal tentou dar uma resposta, né? Então lançaram mais um míssil balístico em direção a Tel Aviv, mas partiu do Iêmen, né? Mais um míssil desses, mas foi interceptado com sucesso pelo sistema de defesa antiaéreo Hertz, né? Aqui bem no centro de Tel Aviv. Vamos ver isso daqui. Dá para ver a sirene de defesa antiaérea e ver a fumacinha da intercepção ali do míssil ali, não teve maiores consequências, né? Também teve uma barragem de foguetes contra o norte de Israel, então aqui teve várias cidades que foram tentadas, né? O Hezbollah tentou alvejar essas cidades, mais uma vez a maior parte foi derrubada pelo Iron Dome ali, não teve nenhuma grande consequência ali, né? Então foi esse ataque aqui do Hezbollah também, mas a verdade é que não conseguiram fazer nada e, ao contrário, Israel retornou com muita força, né? Contra vários locais em Beirute. Aqui ó, tem mais imagens aqui de locais em Beirute que eram esconderijos do Hezbollah, de outros oficiais do Hezbollah e de armazenamento de armas e coisa e tal, foram atingidos de ontem para hoje ali vários lugares, né? Israel está mostrando aqui que teve mais de 140 alvos em todo o Líbano, inclusive a capital Beirute e vários outros ataques ali nessa região, né? Aqui uma imagem que alguém tirou foto lá em Beirute, que dá para ver as várias colunas de fumaça aqui de locais atingidos ali em Beirute, né? Mais uma imagem de locais destruídos, detonações secundárias, mostrando que é claramente um depósito de munição do Hezbollah ali em Beirute, né, que foi atingido por Israel. Enfim, e aqui tem um vídeo que os israelenses mostraram exatamente qual foi essa atividade de ontem para hoje. Então repara, isso aqui já não é mais atingir o Nasrallah já morreu. De ontem para hoje teve mais ataques israelenses ali no Líbano, né, e eles mostrando aqui em Beirute os locais em que eram usados para depósito de munição do Hezbollah. Então o prédio Sheit, o complexo de prédios Al-Salam, e esse outro aqui, que é o prédio Monir Shadid, em que haviam várias escolas e não sei o que lá, e esse prédio aqui era usado pelo Hezbollah como uma base para armas e munições, né? E daí Israel teve que destruir isso daí, evidentemente devido ao uso pelo Hezbollah, né? Aqui tem uma outra imagem de vários outros prédios que também teriam sido alvejados ali na região de Beirute. Então vários prédios ali destruídos por Israel para eliminar esses depósitos de munição, né? Israel lançou uma ordem de evacuação antes. Já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, né? Israel lançou essa ordem de evacuação e novamente agora está avisando para o pessoal evacuar de determinadas regiões ali no sul do Líbano e também na cidade de Beirute. E de fato a maior parte das pessoas está obedecendo, está saindo a um grande um êxodo enorme ali em Beirute, justamente as pessoas saindo de áreas dominadas pelo Hezbollah, porque não tem jeito. O Hezbollah coloca aquele monte de armas debaixo do prédio, a única alternativa que Israel tem é destruir a coisa toda. Quando destruir as armas embaixo, o prédio vai ser destruído de qualquer forma, né? Então não tem alternativa, isso tem que ser feito. Pelo menos Israel está avisando para as pessoas saírem dali para poder fazer esses ataques, né? Bom, outra pessoa que também foi morta, a gente já falou sobre isso, o Abbas Nisforoushan, que era o general brigadeiro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E estava nessa reunião com o Nasrallah e foi eliminado também, foi confirmado ali, né? Vários outros comandantes e consultores também foram eliminados nesse bunker ali. Além disso, teve esse outro ataque pontual aqui no leste de Beirute, aquele ataque que Israel visa apenas um carro em que há um terrorista ali. O carro foi destruído. Pode ter sido justamente o ataque no Hassan Khalil Yassin,
que, segundo o exército israelense, também foi atingido ali. Ele era o chefe da divisão de inteligência do Hezbollah e também teria sido morto recentemente aí mais um líder aqui que teria sido eliminado nessa... E essa é a beleza desse ataque israelense, né? Não foi só tirar uma pessoa, tirar qualquer um desses caras aqui sozinho, rapidamente o Hezbollah se recomporia, botaria alguém no lugar dele. Mesmo Nasrallah, embora seja o líder e coisa e tal, tem substitutos para ele. A questão é que Israel destruiu toda a cúpula de comando do Hezbollah. Vai levar um bocado de tempo para eles conseguirem reorganizar isso daí, né? E outra coisa é que, bom, dos grandes líderes ali da Força Revolucionária Islâmica do Irã, né, já foram dois, né? Já foi o Qassem Soleimani, que vocês lembram, foi morto em 2020, né, por um drone ainda na época do Trump, né? Agora o Nasrallah, então tem aqui, ó, o cara aqui foi dia 3 de janeiro de 2020, ele foi vaporizado. Agora o Nasrallah, 27 de setembro de 2024. Só tá faltando um cara, que é o Khomeini, né? O Khomeini já tá ali, ó, sendo encomendado, já tá encomendado para ir o Khomeini. E eu não sei se eles estão falando verdade ou estão falando mentira, mas o Khomeini acha que estão falando verdade, porque o líder supremo da República Islâmica do Irã, o Ali Khamenei, foi transferido para um local seguro, com medo de que Israel pudesse fazer um ataque contra ele em seguida. Ou seja, o Irã está preocupado. Não sei se Israel planeja atacar o cara imediatamente agora, mas que o Irã está preocupado com essa possibilidade está, né? O cara já foi lá direitinho pro bunker dele, lá tá sentadinho no bunker, igual um cachorrinho amedrontado, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, como vocês podem imaginar, falou aqui que, olha só, o exército israelense ainda está investigando se o Nasrallah sobreviveu ao ataque ali, né? A gente já tem a informação de que não. Então, ou seja, mas continua fazendo justamente a campanha para eliminar todos os líderes lá do Hezbollah, né? Bom, é lógico, como seria de se imaginar, a noite foi de muita festa lá em Israel, o pessoal comemorando muito a morte do Hezbollah, do Nasrallah, né, o líder do Hezbollah. Isso aqui já é comemoração na noite de ontem, tá? Por quê? Porque, embora a gente só tenha confirmação agora, ontem já se falava que seria muito difícil dele ter sobrevivido, né? Ele estava nesse bunker, o bunker foi dizimado completamente. A única possibilidade dele ter sobrevivido é se por algum motivo ele tivesse saído da reunião antes do tempo. A reunião estava acontecendo, todo mundo que estava na reunião morreu, mas vai que o Nasrallah saiu da reunião antes do tempo, né? Mas era uma hipótese muito pequena, então todo mundo já sabia em Israel que ele tinha sido morto ontem, né? Já se corria a boca pequena que ele estava morto. A gente teve hoje, foi a confirmação oficial da morte dele. Então Israel está aqui comemorando a morte do Nasrallah. Halá ya Nasrallah, will fuck you, inshallah, nós vamos te ferrar, né? Diga-se de passagem, vamos retornar você pro Alá com todo o Hezbollah, né? Isso é que o pessoal tá cantando aqui e eu canto junto com eles. Muito bom isso, né? O mundo fica muito melhor com um terrorista a menos. Mas se você acha que é só Israel que está comemorando isso, você não está entendendo o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Aqui, ó, na Síria, muita comemoração, como a gente falou. O Nasrallah era visto como uma influência terrível na Síria. A Síria tem um ódio do Hezbollah enorme, né? Então, muita gente na Síria comemorando a morte do Nasrallah aqui essa noite, dando docinhos, né? Esse é um costume comum entre os árabes. Quando você vai comemorar, você começa a distribuir docinhos na rua, né? Tem qualquer doce, pode ser, tem um monte de pães e coisas doces que o pessoal distribui, coisa e tal, para comemorar. Aqui, outro lugar aqui em Azaz, no noroeste da Síria também, o pessoal comemorando. O pessoal aqui também comemorando muito, os carros buzinando, o cara distribuindo docinho aqui para os carros também, que é o padrão deles aqui. É a festa do pessoal lá na Síria com a morte do Nasrallah, né? O pessoal que acha que o mundo árabe inteiro, que o mundo muçulmano gosta desses grupos terroristas está enganado, né? Alguns toleram, é verdade, isso é muito ruim. Na verdade, a maior parte dos muçulmanos não quer terrorismo, não quer briga, quer, como todos nós, quer viver em paz, quer ter sua vida, sua prosperidade, criar sua família, e isso, acabar com essa história de terrorismo, né? Tá aqui o cara distribuindo docinhos aqui, pô, tá com uma cara boa esse doce aqui, hein?
Tá realmente com uma cara boa isso. Comemorando também ali na Síria, né? E tem mais aqui, ó. Aqui, ó, mais gente distribuindo doces ali também. Isso aqui no Líbano, tá? O pessoal, justamente, muita gente no Líbano também não gosta do Hezbollah, né? Então todo mundo distribuindo docinho ali, comemorando a coisa. Mais comemoração aqui no mundo árabe com a morte do Nasrallah. Outra festa aqui, Síria campeã de futebol? Não, é o pessoal comemorando a queda do Nasrallah ali na Síria, né? E aí a outra parte mais engraçada dessa história é justamente o pessoal sacaneando os torcedores do Hezbollah e do Hamas, né? Aqui lá em Israel tem esse cara aqui, o Zagostinho, que outro dia falou aqui que se Israel está convencido que com 2 brigadas vai conseguir enfrentar 140 mil membros do Hezbollah, façam o favor, ironizou esse Agostinho Costa, o nome dele, né? E o pessoal brincando com ele, pois Israel fez o favor, né? Israel fez o favor e foi lá e mostrou então o Nasrallah comendo capim pela raiz agora, né? Então é isso daí. E o Major General Agostinho Costa questiona a capacidade do exército de Israel para derrotar o Hezbollah no Líbano. Meu amigo, Israel em 2 semanas destruiu toda a cúpula do Líbano, toda a cúpula do Hezbollah no Líbano. Todo mundo, né? Ou seja, esse pessoal que fica torcendo pelo eixo do mal, meu, é que no Brasil tem um pessoal também que faz isso, que está na turma aí do eixo do mal, que fica torcendo para a Rússia, fica torcendo para o Hamas, torcendo para o Hezbollah. Eu só digo para vocês uma coisa, meu amigo, é isso daí, continuem eliminando a reputação de vocês. Em breve a gente vai ver o fim dessa história, né? Pois é, aqui, Israel tem a perfeita noção de que se enfrentar o Hezbollah vai pagar caro. Eu não sei não, hein? O Hezbollah está destruído e não consta que tenha feito muita coisa contra Israel não, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu já falei para vocês, inclusive, Israel sabe que enfrentar o Hezbollah não é a mesma coisa que o Hamas, né? O Hamas certamente é muito menor do que o Hezbollah. O Hezbollah seria uma guerra muito mais séria. Mas não tem jeito não, meu amigo. Israel é outro patamar em termos de inteligência, em termos de tecnologia e até de capacidade militar também, tá? E outro que se ferrou foi o Jackson Hinkle, né, que é um Russet que fica falando mal da Ucrânia e elogiando Putin e coisa e tal, e lógico, como toda pessoa do lado do mal, né, também é a favor do Hezbollah, do Hamas e coisa e tal. E aqui ele mandou essa mensagem, novidade, né, a segurança do Hezbollah disse que ele está confirmado que ele está bem, né? Ele está com saúde, sobreviveu. A tentativa de assassinato de Israel falhou, né? E envelheceu muito mal esse post dele, como tudo que ele faz, na verdade, né? Como todas as previsões dele de que a Ucrânia ia cair em 3 dias, esse tipo de coisa, que a Ucrânia está acabada, não tem mais nada na Ucrânia, e não sei o que lá, todas essas previsões idiotas do Jackson Hinkle, né? Pois é, estão confirmando aí. Agora o Hezbollah já admitiu que o cara morreu mesmo, né? E por falar em idiotas que criticam Israel e coisa e tal, teve o discurso do Netanyahu na ONU, né, junto com todos os outros chefes de Estado, um discurso muito duro, em que ele chamou que diz que a ONU é um pântano de sentimentos antissemitas e coisa e tal, que a maioria está disposta a demonizar o Estado de Israel por qualquer motivo ou sem motivo nenhum, numa espécie de sociedade da terra plana antissemítica na ONU, e eu concordo plenamente com o Netanyahu, né? É muito triste que o idiota do pinguço corrupto do Lula esteja, em tese, representando o Brasil, né? Saiba que ele não representa o Brasil de forma alguma, né? O próprio pessoal falando aqui que o boicote do Brasil ao discurso do Netanyahu é a amostra dos ressentimentos anti-ocidentais do Lula. O Lula é um idiota completo. E essa ideia dele de proteger Palestina nada, ele é contra Israel, ele é antissemita. O Lula é um nazista antissemita, um pinguço corrupto da pior espécie, né? E o que ele fala aqui, ressentimentos anti-ocidentais. Olha só quais foram os países que se retiraram da Assembleia Geral da ONU durante o discurso de Israel. O Irã, a Turquia, a Arábia Saudita,
Venezuela, Cuba e Brasil. Olha que vergonha a gente fazer parte desse grupo de socialistas idiotas, ditaduras terríveis que ninguém leva a sério, ninguém gosta, e tá o Brasil se colocando junto com esse pessoal aí onde não deveria estar, porque o povo brasileiro não apoia o idiota do Lula nesse caso, né? E bom, o discurso do Netanyahu foi muito bacana na ONU, foi muito aplaudido no final por todo mundo que estava lá. A imensa maioria dos representantes continuou na sala, só saiu mesmo os ratos, né? Inclusive o Brasil, infelizmente. E essa é a tristeza, né? É lógico, diz aqui o Hezbollah que a batalha continua, diz o Hezbollah após confirmar a morte do líder. A batalha pode continuar, meu amigo, mas não vai continuar com muita força, nem vai continuar por muito tempo, porque isso que Israel fez, meu amigo, é uma facada de morte no Hezbollah e mostra mais uma vez a fragilidade desse pessoal que vive do ódio no coração das pessoas. Eles não vão muito longe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.